Olá, eu sou a professora Adriele, bem-vindos para mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos falar do capítulo 4, que se refere à Revolução Francesa, da página 56 a 53. Espero que vocês gostem e prestem atenção nas orientações que eu vou passar no próximo slide. Então, nessa aula, nós vamos falar da Revolução Francesa de 1789. A Revolução Francesa é considerada um dos marcos da história, ok? Porque ela alterou profundamente as bases do poder político e social da França. Não só da França, né? De todo mundo contemporâneo. Lembrando aqui que nos 5 períodos da história, a Revolução Francesa é um marco do início da era contemporânea, que é essa era que nós estamos vivendo, ou seja, uma mudança nas bases sociais, uma mudança na mentalidade das pessoas daquela época. Então, sobre o lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade, um grupo gigantesco revolucionário vai começar a modificar as bases do antigo regime que eram fortes, né, dentro da França, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho da França antes da Revolução, né? Às vésperas da Revolução, por volta de 1787, 1788, a população francesa estava em cerca de 28 milhões de habitantes. Ela era uma das regiões mais habitadas, mais densamente habitadas da Europa na época, tá? No final do século XVIII. Ela era muito populosa e também um dos regimes mais injustos da Europa. Os franceses, eles viviam sobre o antigo regime, né? Uma sociedade em que o clero e os nobres, eles tinham enormes privilégios, né? E o rei se apresentava como um representante de Deus, ou seja, um absolutismo de direito divino, ok? Então, vamos lembrar o que estava acontecendo nessa época. Com os ideais iluministas que estavam no auge, né, que eram totalmente contra a ideia de que o poder político ele tinha que ser regido pela religião. Então, aí a primeira característica desse novo período é que os iluministas, eles eram contra essa ideia de que a religião deveria decidir quem iria governar os países, tá? Vamos ver os próximos. Então, vamos falar aqui um pouquinho dos fatores que antecederam a Revolução Francesa, ou seja, os grandes motivos que motivaram os revolucionários combatentes durante essa revolução. Então, qual era a forma de governo francesa? Era uma monarquia absolutista, o nome já fala, né? Monarca, rei absoluto, ou seja, o seu poder era maior sobre todos os outros poderes, ele podia desmandar, mandar da forma que ele quisesse, ok? Sem respeitar parlamento, sem respeitar as outras ordens políticas do Estado. A estrutura social, ela era profundamente desigual, porque quem estava no topo, quem era a elite? A nobreza e o clero. A população mais pobre, ela era realmente quem sustentava todas as outras classes sociais, ok? A sociedade, ela era estamental, ou seja, rigidamente dividida em ordens ou em classes, ou seja, você nasce pobre, você vai morrer pobre. Você não pode ser nobre, você não pode ser do alto clero, você vai morrer pobre, ok? Com a nação em meio a uma crise fiscal, Necker fez com que Luís convocasse uma reunião dos representantes do reino, os Estados Gerais. Era a primeira vez em 175 anos que isso ocorria. France was politically organized in something called the estates. The first estate was the clergy, the second estate was the nobility, and the third estate was everyone else. And by contemporary
reckoning, the first two estates occupied 3% of the population, and the third estate 97% of the population. A lot of people felt it was very unfair for this third estate, which was most of the population, to only have 1/3 of the deputies. They felt it was very unfair that this should be a three-chamber parliament, where two chambers, the nobility and the clergy, could always outvote the commoners. Então, a estrutura social, vamos aprofundar agora nesse contexto socioeconômico às vésperas da Revolução Francesa. Então, existiam 3 estados, ok? O primeiro estado era composto pelo clero, o alto clero e o baixo clero, mais ou menos 280 mil pessoas, ok? Esse primeiro estado, ele possuía muitas terras e cobrava dízimo e taxas sobre batismo, casamento e sepultamento, ok? Olha aí o privilégio do clero. O segundo estado era composto pela nobreza. Quem eram os nobres? A família real, a nobreza cortesã, a nobreza provincial, os donos de grandes propriedades e a nobreza de toga, ok? Cerca de 840 mil pessoas. Eles viviam às custas do Estado ou da exploração do trabalho dos camponeses. Então, eles exploravam os camponeses e cobravam aqueles antigos impostos da Idade Média, a talha, a corvéia. Então, os moldes do antigo regime da França, nesse momento, era bem parecidinho com os moldes da Idade Média, né? A organização política da Idade Média. E o terceiro estado eram a burguesia, os trabalhadores urbanos e os camponeses. Quantas pessoas eram? Agora você vai ver a desigualdade. 26 milhões e 880 mil pessoas. Olha a desigualdade. Então, imagina como o primeiro e o segundo estado viviam. Não é? Com essas 26 milhões de pessoas sustentando todos os privilégios que eles tinham. Então, qual era a situação econômica do terceiro estado? Então, eles trabalhavam para gerar a riqueza e os impostos. Os camponeses constituíam cerca de 80% da população francesa e esses 26 milhões pagavam impostos ao Estado, ao governo e para o clero. Então, olha como era desigual. Esse primeiro e segundo estado, eles viviam na total luxúria, não é mesmo? Principalmente a nobreza, que na França do século XVII, do século XVIII, esbanjava riqueza, fazia grandes festas. Para vocês terem uma noção, os monarcas da época, eles fizeram um palácio de Versalhes para eles não terem que ver a pobreza do terceiro estado no centro de Paris. Então, olhem bem como essa população, que era a grande maioria da França, se sentia enquanto na sua mesa faltava pão e no primeiro estado e segundo estado, existiam festas luxuosas, gigantescas, onde as pessoas esbanjavam riqueza, esbanjavam comida. É bem complicado. Então, eu estou falando sobre isso para vocês entenderem qual foi o cenário que se armou antes da Revolução. Por que eles fizeram essa Revolução Francesa? Afinal de contas, por que essa população estava tão insatisfeita? Então, acredito que agora vocês conseguem observar. Não é mesmo? Eu passei um videozinho no slide anterior para vocês verem a organização dos estados e agora eu tô falando um pouquinho aqui para vocês, tá? Eu coloquei alguns tópicos aqui do lado. Então, população urbana pobre e camponesa começaram a sofrer com a baixa produtividade agrícola, baixa oferta de alimentos e preços altos, inundações e secas na década de 1780 e o aumento brusco do preço dos alimentos, resultando em fome para os mais pobres. E a burguesia, por que ela se revoltou? Falência de empresas e desemprego, redução do poder de compra da população, encarecimento dos preços das mercadorias e o aumento dos impostos por parte da monarquia absolutista. Então, um povo com fome é um povo revoltado. As pessoas morriam de fome. Fome, gente. Os habitantes da França, eles comiam cerca de 1 quilo de pão, ok? Por dia. Então, era o principal alimento. Pensa você não poder comprar arroz e feijão.
porque é quase o preço do seu salário do mês. Então, é exatamente esse cenário que fez com que a sociedade se organizasse e se revoltasse contra o domínio absoluto do primeiro estado e do segundo estado. Como vocês sabem que eu gosto de trabalhar bastante imagens, então eu trouxe essa imagem para a gente analisar durante essa aula. Vocês podem ver, né, que a pessoa que está segurando o nobre, aparentemente, é uma pessoa pobre por conta das suas roupas, que são um pouco mais humildes, e aí vocês conseguem ver que os nobres e o clero estão sobre as costas dessa pessoa. Olha só a frase que ele fala: minhas costas não aguentam mais esse peso. Então, imagina, o terceiro estado, ele carregava todo o peso do primeiro e do segundo estado. Então, essa imagem, ela faz alusão perfeitamente da ideia de que o terceiro estado não aguentava mais sustentar a luxúria e a vida do primeiro e do segundo estado. Então, além das questões sociais que eu falei anteriormente, a França também passava por uma grande crise econômica, tá? Na França, no antigo regime, a maioria da população vivia e trabalhava no campo, mas durante alguns anos antes da Revolução, eles tiveram uma baixa produção agrícola e a oferta de alimentos era muito pequena e os preços começaram a subir demais. Tá? Na década de 1780, por exemplo, houveram inundações no campo francês e diversas secas, né? Então, o que acontece? O preço dos alimentos, eles dispararam. E aí entra a fome que motivou essa população de se revoltar contra os seus monarcas. Tá? As finanças do Estado, elas estavam prejudicadas desde o Luís XV. A Revolução Francesa aconteceu durante o governo do Luís XVI, mas desde o antecessor a ele, o Luís XV, a França já estava em crise econômica, ok? Então, essa situação ela foi piorando quando a França foi derrotada na Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, tá? Então, voltando, a burguesia também estava insatisfeita com essa monarquia absolutista, né? Para sustentar os custos do primeiro e do segundo estado, a monarquia tinha aumentado demais os impostos, cobrando altos preços nas mercadorias, né? Que os burgueses precisavam, e o poder de compra da população cada vez mais ia diminuindo, ou seja, os burgueses eles não conseguiam vender aquilo que eles produziam, né? Muitas empresas burguesas faliram, o desemprego foi gigantesco, então pensa, desempregado, sem pão, sem nada para comer, olha a situação da população francesa nessa época. Então, a situação, olha só, né? O que gerou a Revolução Francesa? Eu coloquei aí para ficar mais claro. Situação de exploração do terceiro estado, né? Que ele está sendo explorado pelo primeiro e pelo segundo, e a grave crise econômica. Somadas esses dois fatores, mais os ideais iluministas de liberdade, de igualdade, de fraternidade, gerou a Revolução Francesa. Então, vamos lá às fases do processo revolucionário. Em abril de 1789, há a convocação dos Estados Gerais, tá? Então, por que o Luís XVI convocou os Estados Gerais? Primeiro, porque ele tinha necessidade de recursos para equilibrar as contas e para tentar satisfazer, né, as vontades da população, ou pelo menos ajudar a população de alguma forma, né? Porém, surgiu um impasse aí na convocação dos Estados Gerais. Por quê? Porque o terceiro estado, que era representado pela população, eles exigiam que a votação, né, que eles faziam para aprovar as medidas fosse feito por cabeça e não por estado, porque como eram feitas as votações no parlamento francês, né? O primeiro e o segundo estado, cada estado ele tinha o valor de um voto, mesmo que tivessem 1000 pessoas em cada um.
como o terceiro estado era o estado mais numeroso, o terceiro estado queria que o seu voto valesse por cabeça, ou seja, 26.880.000 cabeças, né? E que a votação fosse feita assim, não só o seu voto, mas de todos os estados. Porém, o Luís XVI ele não aceitou, porque ele não ia conseguir aprovar nenhuma medida, ou seja, ele ia perder todo o poder dele. Então, como ele não aceitou o voto por estado, o terceiro estado se retirou da reunião e decidiu se reunir separadamente na quadra de tênis, tá? Os apoiados por deputados que saíram da nobreza e do clero, né, também seguiram o terceiro estado, e o terceiro estado declarou estar se reunindo em uma Assembleia Nacional. Vamos ver o vídeo que vai falar sobre a Assembleia Nacional. Então, falando aprofundando sobre a reunião dos Estados Gerais, né? No início da Assembleia, o rei Luís XVI, ele, com certeza apoiado pelo clero e pelo restante da nobreza, ele mantém tudo o que o terceiro estado pediu para mudar, principalmente a votação que continua sendo realizada pelo estado pelo estado e não pela cabeça, né? O terceiro estado, então, ele vai continuar tendo apenas 1/3 dos votos. Então, o terceiro estado fica muito exaltado, há uma tensão no ar, e o rei ordena que os deputados do terceiro estado se retirem do salão. Então, um deputado do terceiro estado chamado Mirabeau, ele grita no meio da multidão: estamos aqui pela vontade do povo e não vamos sair com uma força das baionetas. Então, baioneta, para quem não sabe, é uma arma com uma lança na frente, né? Então, o Luís XVI, ele reabre uma sala onde os deputados se reúnem, né? Esses deputados do terceiro estado, então, eles invadem a sala do jogo da pela. Para quem não sabe, é uma sala de jogo de quadra, de tênis de quadra, tá? E aí eles juntam não se separar enquanto não criarem uma constituição para a França. Os deputados do terceiro estado, eles se declaram em Assembleia Nacional com o objetivo de criar uma constituição para a França, tá? O jogo da pela é um jogo de tênis, então, para vocês saberem o que é aí. Então, é nesse período que já se configura a Revolução Francesa. Ela passou por 3 grandes períodos, tá? A monarquia constitucional, a convenção nacional e o diretório. Aqui eu coloquei jacobinos no poder porque o governo jacobino foi muito importante durante a convenção nacional e parte do diretório. Então, é importante citar todas as coisas que aconteceram, as principais características desses períodos aí. Então, no dia 14 de julho de 1789, se espalhou a notícia, né, de que o rei ele iria mandar reprimir essa assembleia. Então, a população da cidade de Paris se reuniu e saiu nas ruas saqueando todos os armazenamentos de armas e alimentos com apoio dos próprios soldados do exército. Então, como eles não sabiam onde tinham não existia munição espalhada pela cidade de Paris, eles sabiam exatamente onde encontrar, eles foram rumo à Bastilha, tá? A Bastilha é uma prisão que era símbolo do absolutismo. Todos os presos políticos estavam ali, tá? Era uma prisão que ficava ali em Paris. Então, o povo foi rumo à Bastilha, tentou invadir, tentou e conseguiu invadir a Bastilha. O governador, que era quem cuidava da Bastilha, o diretor da prisão, ele até tentou resistir, porém, o povo pegou o diretor, saiu arrastando pelas ruas da França e foi assim terrível, e o povo da França conseguiu se armar contra o poder absolutista, tá? Com a chegada da notícia da queda da Bastilha, no interior da França, os camponeses, eles começam a invadir os castelos, colocar fogo nos registros das suas dívidas, tá? Em documentos de cobranças de impostos, e aí
Pressionado pelo avanço da Revolução na cidade e no campo, em 4 de agosto de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte aboliu a servidão, os dízimos e os privilégios do clero e da nobreza, pondo fim ao restabelecimento do feudalismo na França. Olha como foi, olha como mudou as bases do governo francês. Então, aí, ó, no dia 26 de agosto de 1789, a Assembleia conseguiu aprovar a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. O que é isso? É uma declaração que ela reconhece o direito de todos à liberdade, à segurança, à propriedade e aos direitos legais e à lei e resistir a qualquer tipo de opressão. Então, olha, vocês estão vendo aí, né? Ela decreta a abolição dos privilégios feudais, ela aprova a Constituição Civil do clero, ela confisca bens da igreja e ela publica a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E ela aprovou a Constituição, quer dizer, começou a escrever a Constituição e a Constituição foi aprovada em 1791. Logo depois, um documento foi aprovado também, e esse documento ele diz respeito ao clero, né? Então, os membros do clero eles reagiram ao documento que confiscava suas terras, acompanhando milhares de nobres e levando com eles dinheiro e joias. De fora, no exterior, eles tentavam organizar um exército para impedir o avanço da Revolução Francesa, os nobres e o clero. Então, essa aí é a declaração, a representação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foram muito importantes para modificar as bases do governo francês e, consequentemente, modificar também as bases das outras províncias. Então, em 1791, uma Assembleia Nacional aprovou a Constituição, que foi incorporada a perda de privilégios do clero e da nobreza. Ela limita o poder do rei, que antes era absoluto, agora ele vai ser um monarca constitucional, ou seja, ele vai governar segundo um código de leis, uma constituição, ok? O rei, ele já não tinha mais o poder de fazer e aprovar leis ao seu bel prazer. Com isso, a gente chega ao fim da monarquia absolutista na França, ok? Então, o que a Constituição de 1771 ela falava, né? A forma de governo passou a ser uma monarquia constitucional, estabeleceu-se o voto censitário, não foi nessa Constituição que eles conseguem o voto universal. O voto censitário é um voto que ele vai pela renda, tá? Desses trabalhadores, então você tem que ter uma renda mínima para votar, e aí ele vai manter a escravidão nas colônias, tá? Outros privilégios foram criados para a nobreza e o clero, tá? Então, ou seja, somente os cidadãos que possuíam uma renda, eles poderiam votar. Isso quer dizer que o primeiro e segundo estado, eles ainda têm alguns privilégios. Mas uma informação importante é que os camponeses, os artesãos e as mulheres, eles representavam cerca de 85% da população. E eles foram excluídos do direito de voto, tá? Essa situação, essa Constituição, ela vai atender aos interesses somente da burguesia, tá? Que agora vai ser a líder nesse processo revolucionário. Então, essa Constituição, ela vai desagradar muito o rei da França, tá? E aí ele vai se aliar aos reis da Áustria e da Prússia, da Rússia, além que hoje, a Prússia hoje é a Alemanha, tá? E uma parte da nobreza do alto clero, eles vão ficar indignados com essa perda de privilégios, tá?
eles vão se aliar a essas forças e vão montar um exército e vão invadir a França, tá? A Assembleia gravada A Pátria em Perigo e o povo capturado em armas para defender o seu país. Então, o povo, ele pega em armas para defender o seu país e ele tenta não deixar o país ser invadido por essas outras forças externas. O rei, para ajudar, foge, acompanhado da sua família, porém, ele é reconhecido por revolucionários e ele é preso. Tá? Os populares, eles juntaram ao exército francês, eles se juntaram ao exército francês, e aí que ganha forças para vencer os estrangeiros na Batalha de Valmy, em 20 de setembro de 1792. Então, após a captura de Luís XVI, se inicia o período que a gente conhece como a Convenção. A convenção era o parlamento, que eram divididos por 4 grandes grupos da sociedade. Então, os girondinos, que representavam a alta burguesia, defendiam posições moderadas, eles queriam garantir a sua riqueza econômica, eles não queriam perder alguns dos privilégios que tinham conseguido até ali. E os jacobinos, que representavam a pequena e a média burguesa e o proletariado, que era a população trabalhadora, defendiam posições radicais em benefício dos oprimidos. E existiam os grupos menores, a planície ou pântano, tá? Eles representavam a burguesia financeira, os bancos, não tinham posição política definida, eles acompanhavam os vencedores, É aquele famoso vira-casaca. Uniam entre girondinos e o outro grupo da planície. Então, eles migravam ali de opiniões políticas. No próximo slide, eu vou falar sobre a convenção e sobre o julgamento do Luís XVI. O rei Luís XVI vai ser acusado de traição à pátria e vai ser levado a julgamento, tá? Os girondinos, eles queriam absolvê-lo. Porém, os girondinos, eles não acreditavam que era necessário matar Luís XVI, perdão, gente. Mas os jacobinos, que eram a vertente mais extrema da Revolução, eles desejavam a condenação do Luís XVI. Bom, após um mês de vários debates, mais de 90% dos deputados da convenção, com base em provas, eles declararam Luís XVI culpado, tá? No cofre do rei, haviam provas de acordos que ele tinha feito com outros monarcas estrangeiros, combinando a invasão da França. Em 1793, o rei ele foi executado em praça pública, tá? Sob uma chuva de aplausos dos populares. Então, é o fim realmente da monarquia e a partir daí é estabelecida a república, tá? O domínio inicial foi dos girondinos, que procuraram conter o avanço de todas as massas, ok? Porém, a ameaça de invasão estrangeira fez com que os jacobinos, que eram extremamente radicais, obtivessem um apoio dos sans-culottes, que eu vou falar um pouquinho deles, e chegassem ao poder em 1793. Então, vamos falar aqui um pouquinho dos sans-culottes, tá? Quem eram esses radicais revolucionários? Os sans-culottes, eles eram artesãos e trabalhadores e até pequenos proprietários que viviam aos redores de Paris. Tá? Eles recebiam esse nome porque eles não usavam os elegantes calções que a nobreza vestia, mas uma calça de algodão bem grosseira, tá? Então, eles foram conhecidos como sans-culottes. Esses sans-culottes, eles lideraram ali a convenção e conseguiram a morte do Luís XVI e o fim da monarquia francesa. Então, essa é uma imagem de 1793, uma pintura, tá, de Charles Benazek, de domínio público, todo mundo pode ver. Ela representa a morte de Luís XVI
No próximo slide eu vou passar um trechinho de um documentário do The History Channel falando sobre a morte dele, como é que foi, e foi realmente o fim da monarquia absolutista na França. Com o veredito estipulado de antemão, restava apenas debater a sentença. Os moderados ou girondinos queriam poupar a vida de Luís, o que os isolou na convenção. The Gironde really crystallized as a faction in the convention over the debate over the king, because while they certainly wanted a republic, they were less sure that the king should actually have to die. Os girondinos estavam em menor número que os jacobinos, sedentos de sangue. Why did the Jacobins want to kill the king? I think they wanted to kill the king because, as Robespierre brilliantly said, you have to kill the king so the revolution can live. If the king is right, then the revolution is wrong. In any system there had ever been, there's only one penalty for treason, and that is death. So in this sense, if the king is guilty of betraying the country in a time of war, then the argument is that he must suffer the death of a traitor. Em 20 de janeiro de 1793, Luís XVI foi declarado culpado. Sua sentença foi lida: morte ao rei. Naquela noite, ele se reuniu com a família brevemente. Calmo diante das lágrimas da família, prometeu voltar na manhã seguinte para um último adeus. Não voltou. Não podia suportar o pesar da família, nem fraquejar no caminho para a guilhotina. Pela manhã, uma carruagem levou Luís ao cadafalso. Ele se dirigiu estoicamente para a lâmina. Tentou fazer um discurso. Esperei que minha morte fosse pela felicidade de meu povo. Mas pranteio a França e temo que padeça sob a ira do Senhor. Foi silenciado, porém, pelo rufar dos tambores. Às 10h22 da manhã, o homem que outrora fora rei não era mais nada. Na prisão do templo, Maria ouviu os canhonaços anunciando a morte do seu marido. Desmaiou de desespero. Então, Maximilien François-Marie Isidore de Robespierre foi um advogado e político francês e uma das personalidades mais importantes da Revolução Francesa. Ele era chamado, né, a população e os seus amigos o chamavam de o Incorruptível. Vamos ver um videozinho falar sobre ele. 4 de maio de 1789. Um jovem e talentoso advogado e político chegou a Versalhes. Maximilien Robespierre vinha participar dos Estados Gerais como deputado para lutar pelo povo que ele representava, o Terceiro Estado. Órfão oriundo da província, Robespierre elevou-se à notoriedade acadêmica graças a uma escolaridade prestigiosa, tornando-se um orador eloquente, afetado na aparência, nunca com um cabelo ou uma frase fora do lugar. De volta à sua cidadezinha natal de Arras, as ideias iluministas que ele absorvera nos salões de Paris acharam em Robespierre uma voz poderosa como advogado interiorano para os oprimidos. By the time he went back and started to practice as a lawyer, he was reading very widely in the Enlightenment. And Robespierre was someone who, when he was practicing law in Arras, tried to actually bring the ideas of the Enlightenment into the cases he was fighting. Aí eu vou
falar também de dois ícones da Revolução Francesa, o Danton e o Marat. O Marat era um jornalista radical que vivia incitando o Robespierre, que era o líder do governo da Convenção, a guilhotinar traidores da República. E o Danton partilhava as ideias, né? Ele era uma das vozes francesas durante a Revolução e esteve ao lado de Robespierre até o momento de terror. Robespierre concentrou-se na crise interna. Mas seu amigo, o ministro da Justiça, Georges Danton, estimulava jovens e velhos a lutar na guerra. Ele era expansivo e espalhafatoso, ao contrário de Robespierre. Em breve, o nome de Danton ficou conhecido em toda Paris. Danton is a bigger-than-life character, a man full of life, full of bombast, a tremendous drinker and debaucherer, who, though he's from the educated classes himself, is a guy who, unlike Robespierre, can physically identify with the working people in a way that Robespierre simply cannot. Com a aproximação do inimigo, a retórica inflamada de Danton mobilizava o povo, encorajando muitos a irem para a frente de batalha. At one of the moments of greatest peril for the revolution, the Austrian and Prussian armies are invading. He gets up in front of the people of Paris and shouts, "De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Et la patrie est sauvée." Boldness, more boldness, forever boldness, and the fatherland is saved. He's really one of the people who manages to rally the country against the invader. It's an extraordinary moment. Com seu maior oponente, Jean-Paul Marat, atacava os girondinos furiosamente em seu jornal, denunciando os que ele achava que conspiravam contra a Revolução. Marat, que exigira a execução de 200 pessoas, agora queria as cabeças de 200.000 pessoas. When you look at Marat's journalism, it's got one basic principle, which is be more extreme than anybody else and call for people to be killed. If you look at Marat's journalism all the time, he's saying, if only we chopped off a few heads, then things will be all right. And when things aren't all right, if only chop off a few more heads, things will be all right. Suddenly, people in Paris begin to massacre people. And Marat is the first to claim credit for that. A convenção instaurou um tribunal revolucionário que expedia julgamentos e execuções com impiedosa eficácia. Para consolidar o poder, formou-se um conselho de 12 homens chamado Comitê de Salvação Pública. Ultimately, power had to be delegated to a smaller group, and that group became the Committee of Public Safety. Ultimately, it became 12 people who really ruled France as a kind of collective dictatorship. A despeito da oposição de Robespierre, uma nova máquina de matar estreou em Paris. O médico inventor Joseph Ignace Guillotin concebeu uma implacável máquina degoladora, que transformava as decapitações comuns em experiências humanitárias. Assim, o Dr. Guillotin descreveu seu novo invento à Assembleia. O mecanismo cai como um raio. A cabeça voa, o sangue jorra, a pessoa deixa de existir. Então aí nós vamos entrar no governo dos jacobinos, que foi um governo totalmente radical, tá? De extrema repressão, de extrema violência, ok? Com a execução do rei, os girondinos começaram a se opor demais aos jacobinos no poder. E aí vai fazer com que os jacobinos eles queiram intensificar o seu controle na população, tá? E eles vão criar aí o Comitê de Salvação Pública, que vai ser liderado pelo Robespierre. E o Comitê de Salvação Pública ele vai ser um comitê que vai perseguir e condenar sem julgamento, sem direito à defesa, pessoas que têm ideias contrárias ao governo de Robespierre, tá? O Robespierre, para se manter no poder, ele vai passar a exterminar todos os que fossem considerados inimigos da Revolução. Os opositores do governo também são levados à guilhotina, são levados à morte, tá? Robespierre, ele é pressionado pela população
porque a população quer que essas terras que foram confiscadas no início da Revolução, elas sejam divididas, tá? Para esses camponeses, para essas pessoas menos abastadas. Com os dantonistas fora do caminho, Robespierre lançou a França em um período ainda mais sinistro e sangrento, o Grande Terror. The Great Terror is the name given to the last phase of the terror in the spring of 1794 into the summer of 1794. It's the period at which the tempo of executions really starts to increase, at which the atmosphere of paranoia, particularly in Paris, but really across the country, starts to increase exponentially. You can track the number of executions until it's up to almost 800 per month in Paris, towards the end even more. Os carrascos em Paris estavam mais ocupados do que nunca. Mas em 6 de junho de 1794, o rolar das carroças silenciou. A guilhotina ficou imóvel. Robespierre promulgara um novo feriado religioso, o Festival do Ser Supremo. Ele queria substituir o antigo Deus católico por um novo, a deusa da razão. One thing about Robespierre is that he never supported these atheist policies. He believed that people needed a divinity to believe in. And he helped sponsor this cult that was called the Cult of the Supreme Being with this extraordinary tableau in Paris, and I believe it was June of 1794, which had choirs of people dressed in white singing. You had this kind of papier-mâché mountain that was built in the center of Paris. And then at the critical moment of the ceremony, you had Robespierre himself sort of emerging on the top of this mountain, clad in a toga, and marching down. And I think at this moment, a lot of people felt, all right, who does he really think he is? Does he think he's God here? Does he think he's the king? Com essa intensificação do controle dos jacobinos, né, a burguesia ela vai temer o confisco dos seus bens e vai começar a se opor ao governo de Robespierre. Vai se aproveitar de situações que acontecem ali do governo de Robespierre para ordenar a morte de Robespierre. Tá? Essa é chamada reação termidoriana, iniciou-se em 1794 e representou o retorno da alta burguesia ao poder. Uma nova constituição ela vai ser elaborada em 1795, onde a república vai ser mantida como forma de governo e o voto censitário ele vai ser restabelecido e o governo vai passar para as mãos de um diretório. Tá? O poder ele passou às mãos dos políticos que representavam principalmente os interesses da alta burguesia, que são os grandes comerciantes, industriais e banqueiros, como era de se esperar, né? Os novos governantes, eles deram total apoio à burguesia, privilegiando a burguesia, eles vão ampliar os seus negócios, vão investir na indústria e no comércio, tá? E essa Constituição de 1795 vai compor um diretório que será representado por 5 deputados. Tá? O governo do diretório também vai encontrar várias resistências, tanto por parte dos jacobinos quanto por parte dos monarquistas que ainda estavam ali em terreno francês. Mesmo com essa perseguição toda durante o governo jacobino, os monarquistas eles ainda vão estar ali bem esquivados, né? Muitas vezes exilados em outras regiões. Então, agora a gente vai falar da noite do 9º Thermidor, tá? Que foi a noite em que o Robespierre ele tenta contra a sua própria vida. Mais uma vez, as suspeitas de Robespierre se voltaram contra os mais próximos a ele. Em 27 de junho, então 9 de Thermidor, ele veio perante a convenção e fez um discurso cheio de ameaças. Seria o seu último discurso. Robespierre makes a tactical error. He comes in and announces that he has a new list of enemies of the Republic, but he won't give the list. Therefore, everyone is afraid they might be on the list, and when he comes back the next day to give the list, he is arrested before he can speak. Inesperado coro de vozes silenciou o atônito Robespierre. Os deputados o declararam fora da lei e o removeram da convenção.
Robespierre e seus associados foram levados à prefeitura, onde ficaram sob custódia durante a noite. Tiros ressoaram ao amanhecer. Guardas correram para o segundo andar. Escancarando as portas, depararam com uma cena grotesca. Um dos aliados de Robespierre jogara-se pela janela. Outro metera uma bala na cabeça. E Robespierre foi achado semiconsciente com um tiro no rosto, sua mandíbula despedaçada por uma aparente tentativa de suicídio. Robespierre passou suas últimas horas sobre a mesa do Comitê de Salvação Pública, na mesma sala de onde comandara o terror em seu mais sangrento ápice. Ridicularizado e insultado pelos antigos colegas, era incapaz de responder. O grande mestre da oratória fora silenciado. Na conciergeria, onde a última rainha da França o precedera, Robespierre foi preparado para a navalha nacional. Seu colega de cela, o revolucionário Saint-Just, apontou para uma pintura dos direitos do homem e disse: "Pelo menos fizemos isto." Robespierre havia liderado a revolução e mudado a cara da França. Havia reorganizado a sociedade e concebido um sistema tirânico e sanguinário para assegurar o seu sucesso. Mas estava destinado a ser sua última vítima. Turns out that there is a great deal of enthusiasm for ending the terror. Nobody can figure out how to do it. And what turns out to be the case is that the only thing that will end the terror, and apparently the only thing they can all agree upon, is the fall of Robespierre. Em 27 de julho de 1794, a guilhotina caiu sobre o incorruptível. E o último sangue do terror foi derramado. E aí, com o fim do governo de Robespierre, com a morte dele, né, vamos entrar no período que chamamos de o Diretório, onde o poder político ele foi entregue a um conselho de membros que foram eleitos por um mandato de 5 anos, tá? O governo, ele manteve-se graças a uma aliança com o exército francês, que naquele momento era muito prestigiado, porque eles tinham ganhado muitas vitórias contra as investidas dos países que estavam ali ao redor da França, a Áustria, a Prússia, a Rússia. A França, nesse momento, ela estava praticamente isolada, sem nenhum apoio político dos reinos ao redor, e mesmo assim o exército conseguiu vencer várias batalhas, tá? E aí é onde surge a figura de Napoleão Bonaparte, que vai ganhar esse prestígio diante da atuação do exército, tá? E aí é o que vai levar ele também a assumir o poder lá na frente. Então, os monarquistas, com dinheiro e armas recebidos pela Inglaterra, eles vão liderar diversas revoltas para levar ao poder o Luís XVI, o irmão de Luís XVI. Os novos jacobinos, eles vão atacar o governo por meio de clubes e jornais, porém, um movimento popular liderado por Graco Bebui, ele vai propor a abolição da propriedade privada e a classificação social. É um absurdo, tá? Esse movimento ele vai ser conhecido como conspiração dos iguais e vai ser sufocado, tá? E Babeuf e seus aliados, eles vão ser executados. O governo ele vai resistir, ele vai fechar jornais que se oponham às suas ideias, tá? E vai ameaçar expulsar do país todo mundo que for contra o governo. Então, porém, o governo nesse momento ele está bem desmoralizado, porque entra um governante, esse governante no final ele é apontado como um traidor da República, né? E aí esses membros que foram alvos de escândalos, eles vão fazer com que a reputação da República, ela realmente caia muito, tá? Muitos escândalos de corrupção vão surgir nessa época também. E os jornais que dizem que a França
Eles vão dizer que a França precisa de um homem enérgico, respeitado e admirado por salvar uma pátria. E quem é esse jovem? Qual é a figura do herói da França nesse momento? Napoleão Bonaparte, que é o líder do exército nesse momento, que ganha várias batalhas, tá? Ele tem uma fama muito grande no seu desempenho militar contra os exércitos de outros países durante a guerra. Em 10 de novembro de 1799, 18 de abril, segundo o calendário republicano, Bonaparte, apoiado por políticos e militares, militantes e militares, vai dar o golpe do 18 Brumário, tá? Que foi a conclusão da Revolução Burguesa, que se iniciou 10 anos antes. Os resultados da Revolução Francesa, os efeitos da Revolução Francesa, eles vão atingir todo o planeta, tá? Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, eles vão se fortificar como princípios universais e vão inspirar a luta pela independência, tá? E a liberdade em vários países, principalmente nas colônias aqui na América, tá? A Revolução Francesa, ela vai contribuir para a construção de sociedades mais democráticas, pautadas nos direitos humanos, pensando de que não importa se você é de qualquer classe social, você é um ser humano e, portanto, você deve ter os mesmos direitos que qualquer outra pessoa. Então, queridos, espero que essa aula tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho da Revolução Francesa, quais são as bases dessa revolução e por que ela é tão importante para todos nós. Não esqueçam de curtir a página, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos que precisam aí de esclarecimentos. Beijo grande, até a próxima aula. Tchau, tchau.